estamos batendo recorde atrás de recorde em temperatura. Quero lembrar você que no Acordo de Paris nos comprometemos a não ultrapassar 2 graus Celsius e que o ideal é ficar abaixo de 1,5. Nós ainda não estamos discutindo como efetivamente reduzir emissões num mundo que já está pegando fogo. Você tem ideia de qual que é o preço que o Brasil vai pagar em toda essa bagunça climática? Para te responder isso, a gente vai precisar relembrar rapidinho o que é efeito estufa, para ter certeza que você vai estar no caminho para entender o que eu vou te falar. Efeito estufa é simples, a luz do sol chega na Terra, aquece a Terra por sua vez emite radiação infravermelha, calor, parte desse calor escapa para o espaço sideral, parte fica retida na nossa atmosfera. E isso não é ruim, isso é ótimo. A temperatura média na Terra hoje é, graças ao efeito estufa, 14 graus Celsius. Sem esse efeito, seriam menos 18 graus. Ou seja, sem efeito estufa, não haveria vida como você conhece por aqui. O grande problema reside na poluição que está transformando esse efeito estufa, esse cobertor da nossa atmosfera, num edredom bem grosso. Ao longo do século XX, alguns gases de efeito estufa emitidos em doses cavalares pela queima de combustível e outras fontes transformaram a nossa atmosfera num presídio de segurança máxima para esse calor. Hoje, a Terra retém muito mais calor do que é saudável e do que é necessário. Os 10 anos mais quentes registrados desde 1880 aconteceram depois de 2005. Talen, mas você falou que calor é igual a vida. Então, qual que é a preocupação em a Terra ficar mais quente? Veja, um aumento de 1 grau Celsius na temperatura média do planeta, como o que vem acontecendo do século XIX para cá, é o primeiro dominó de uma reação em cadeia que muda correntes marítimas, circulação de ventos, nível do mar, latitude ideal para biomas e uma série de outras coisas. A nossa pesca, a nossa agricultura, uma série de coisas fundamentais para a nossa subsistência vão ser diretamente afetados. É como se nós tivéssemos um filhotinho de cachorro andando por cima do painel de controle da nave Terra, pressionando aleatoriamente os botões, então a gente não sabe a extensão que os danos podem ter. Mas sabemos que muitos dos danos já são irreversíveis e podem apenas ser atenuados. Como assim, Helene? Então se a gente parasse toda a emissão hoje, agora, nesse segundo, ainda teriam problemas irreversíveis? Pois é, ainda que a gente zerasse todas as emissões até 2050, que é o cenário mais otimista, a média de temperatura global ainda subiria 1,4 graus Celsius até o final desse século. E se a gente não zerasse? Pois é, nós não zeramos. Na verdade, a gente não fez praticamente nada desde esse último relatório. Como consequência, nós atingimos essa temperatura, 1,4, na verdade 1,5, já em 2024. A gente não precisa esperar até o fim do século. E agora? Quais são as consequências disso? Quem pode nos responder o que pode acontecer é o relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC. Caso você nunca tenha ouvido falar do IPCC, ele é um grupo criado pela ONU em 1988 para acompanhar de perto descobertas recentes sobre aquecimento global e condensar isso num resuminho que tem repercussão midiática e que possa pautar políticas públicas. E aqui eu quero contar para vocês quais foram as conclusões da última edição do relatório de 2023. O relatório levou às vezes entre 3 e 5 anos para sair, o último que nós tivemos ainda é o de 2023. E principalmente nesse relatório, como que o Brasil vai pagar o preço do aquecimento global. No caso do Brasil, os biomas brasileiros vão passar por uma espécie de dança das cadeiras, em que trocam de lugar. E tanto o relatório quanto o lapso de tempo de 2 anos entre a emissão desse relatório e o presente momento indicam que esses efeitos já estão acontecendo. O relatório indica que o centro do Brasil e as porções sul e leste da Amazônia vão se tornar regiões mais secas, com uma redução de 10 a 20% nas chuvas. E essa falta de chuva atinge muito forte a floresta amazônica. Como uma estação seca com meros 7 ou 8 dias mais longa, ela vai sendo tomada por uma vegetação baixa e invasora. Essa vegetação invasora torna ela mais propensa a incêndios naturais. E então ela começa a ganhar características de um cerrado, mas não um cerrado como a gente conhece. É um cerrado degradado, machucado, que não tem a biodiversidade original da Amazônia e nem a do Cerrado. Tá, então vai ficar tudo seco, tudo vai virar cerrado. Não, a Amazônia vai virar cerrado. Agora, o cerrado vai se tornar uma caatinga semiárida. E a caatinga semiárida vira um deserto puro
e simples. E isso não vai acontecer na região norte e nordeste, onde é mais quente. Nas regiões mais quentes do sul do país, a Mata Atlântica vai avançar pela região dos Pampas e nas coníferas, como os pinheiros e as araucárias. E conforme o clima típico de cada uma dessas regiões vai mudando, os ecossistemas começam a fazer as suas malinhas e se deslocar para lugares em que as condições de temperatura e umidade são mais adequadas à sua existência. Caso eles não encontrem essas condições, simplesmente desaparecem. E não tem um único aspecto de um ecossistema que não bagunça quando o clima muda. Se calcula que 85% das espécies amazônicas vão ser afetados pelo aquecimento de alguma forma. Aí talvez você pense, mas Lenin, é só planta. Se uma planta morre, é só você plantar uma outra planta. Pois é, mas eu quero que você inclua nessa tua conta incontáveis plantas com moléculas de potencial farmacêutico que vão ser extintas antes de serem descobertas, mas que poderiam gerar milhões em patentes ou curas para doenças que nós temos ou que ainda vamos ter. A OMS estima que o Brasil, que tem 20% da biodiversidade mundial, tem até 10 mil espécies com alguma aplicação plausível na medicina. E isso é muito importante. Doenças novas aparecendo são parte daquilo que a gente vai começar a ver daqui para frente com a bagunça dos ecossistemas. Por exemplo, as plantas dão flores na época em que insetos, pássaros e morcegos estão prontos para colher recompensas nutritivas e, em troca, espalhar o pólen dessas plantas. Só que para isso, o calendário do sexo vegetal depende de gatilhos, como a temperatura e o regime de chuvas típicos de cada estação. Mexa com qualquer desses parâmetros e as angiospermas perdem a sincronia com seus polinizadores. Isso já acontece, por exemplo, com a família Myrtaceae, que inclui espécies como o eucalipto, e acontece também com a goiaba e o cravo da Índia. Eu amo cravo. Vamos ficar sem cravo com o aquecimento global. E com menos polinização, tem menos frutas na floresta. Com menos frutas, cai a população de bichinhos que comem essas frutas. Sem esses bichinhos para serem picados por insetos, o excedente de mosquitos vai procurar sangue em outro lugar, como por exemplo as cidades. E aí a gente começa a ter sérios problemas com coisas como zika, dengue, chikungunya. E essas são só 3 das mais de 200 arboviroses existentes no Brasil, que são as doenças transmitidas por bichinhos como aéreos. Para nossa sorte ou nosso azar, só 40 delas atingem humanos. Mas assim como foi o coronavírus, que não atingiu humanos no começo, é só questão de tempo até as 160 restantes começaram a fazer parte do nosso dia a dia. E calma, a gente ainda não chegou na melhor parte. A agricultura, um dos pilares da economia brasileira, só é próspera, assim como a mata nativa, num local com regime de chuvas e variação de temperaturas adequadas para o plantio, para a cultura daquela região. Por exemplo, o Chile ganha muito dinheiro exportando frutas de clima temperado como maçã e pera, quando elas estão fora de época na Europa e nos Estados Unidos. Mas, com as mudanças climáticas, eles não vão conseguir mais fazer a colheita de maçã e pera coincidir com o auge dessa demanda na Europa e nos Estados Unidos. As frutas vão amadurecer antes das festas de fim de ano. E o Brasil já passa por uma situação igual. A gente não consegue mais fornecer mamão para o Natal estrangeiro. Aí é aquela pergunta na sua cabeça, eu acho que vem, né? Lenin, para que se preocupar? O mamão não é o carro-chefe da economia. Veja, se a gente parar de exportar mamão, ninguém vai falir por causa disso. É verdade. Alguma coisa entre 80% e 90% de tudo que a gente consome vem de 5 culturas: milho, soja, arroz, trigo e cana-de-açúcar. E no Brasil, o plantio de soja, milho e grãos congêneres e também a criação de gado que usa esses grãos como ração é realizado numa região do Cerrado conhecido como Mato Piba, um acrônimo para Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Com as mudanças climáticas previstas, o clima pode se tornar muito seco e quente para essas espécies nessa região. E aqui que vem o problema. Descer no mapa, ou seja, para regiões mais temperadas, não é uma solução, porque o Sudeste já tem os seus próprios cultivos. Então você teria uma competição de culturas ali sobre o que vai ser plantado. E aí, alguma coisa vai faltar nessa brincadeira. Um dos grandes exemplos que temos é o café. Para vocês terem uma ideia, 1 em cada 3 xícaras de café do planeta Terra vem do solo brasileiro. Só em São Paulo ficam 10% das plantações do país. 35% da área desse cultivo já foi perdida para cana-de-açúcar e seringueiros, plantas que vieram mais para baixo, plantas mais tolerantes ao calor, ao novo clima que já está aparecendo na região sudeste. Até 2050, o IPCC calcula que a produção paulista de café vai cair em 60% e o prejuízo vai ser de 300 milhões de dólares. Num cenário mais pessimista do IPCC, o Brasil perderia 30% da área cultivada até 2070. E calma,
a gente ainda não chegou na pior parte. O Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, 12% no total. É mais que continentes inteiros, como a Europa e a África, que ficam com 7% e 10%. E não só a gente tem as maiores reservas, como o Brasil também é movido à água. A nossa matriz energética é cerca de 60% hidrelétrica. Essa preponderância de fontes renováveis é bem rara no resto do mundo, que gera normalmente a sua energia com carvão ou gás natural. E isso nos leva também a outra pergunta. Veja, com tudo isso, com toda essa água disponível, como que uma série de crises hídricas aconteceram nos últimos anos? Como que faltou água? Não é só culpa da gestão. Também tem, de fato, menos água caindo do céu. Para que você entenda como que isso acontece, eu tenho que fazer uma explicação de 15 segundinhos. O inverno seco nas regiões sul e sudeste do Brasil acontece por causa de uma zona de alta pressão no centro do Oceano Atlântico, no meio do caminho entre nós e a África. Essas zonas de alta pressão geralmente são ruins em formar nuvens, ou seja, rendem pouca chuva e por isso o inverno é seco. Mas com o aquecimento global, essa zona que rende pouca chuva está sendo empurrada para mais perto do nosso litoral e acaba passando mais tempo por aqui do que deveria. Então acaba que não chove nos nossos reservatórios quando deveria. E ainda que falte água doce, com as mudanças climáticas, água salgada vai sobrar. Com o derretimento do gelo nas regiões polares, o nível do mar já subiu 20 centímetros desde 1900 e pode chegar a 2 metros até o ano de 2300. Isso na hipótese mais otimista. Na pior, a gente consegue chegar nessa marca ainda nesse século e bater 15 metros em 3 séculos. O IPCC mostrou que para cada 1 grau Celsius de aumento na temperatura global, a pesca mundial poderia diminuir 4%, já que os peixinhos saem das suas regiões típicas conforme a água esquenta. Isso mostra como o mundo está entrando num descompasso cada vez maior com as necessidades dos seres vivos que habitam esse planeta. E economizar água, andar de bicicleta, coisas assim, sozinhas, vão fazer cócegas no problema. Nós precisamos de políticas públicas de verdade, baseadas em evidências científicas para usar melhor nosso solo, preservar nossos ecossistemas e tornar cidades mais saudáveis. O tempo está acabando, mas isso fica para outro vídeo. Uma das razões pela qual a humanidade tem tido muita dificuldade em enfrentar as mudanças climáticas é em decorrência do axioma da soberania nacional. Quer entender por que isso é uma dificuldade? Dá uma olhada nesse vídeo. Mas caso você queira entender por que as mudanças climáticas são um risco existencial, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Assista os dois. São muito bons, você vai entender muita coisa. Tô te esperando neles. Muitíssimo obrigado. Tchau, tchau.